Era uma manhã fria de outono de 2024. E Friedrich Nietzsche, o filósofo cuja alma parecia estar constantemente em desacordo com o mundo moderno, caminhava distraído por um mercado movimentado. Ele vestia seu longo casaco preto, o chapéu amassado e seus olhos penetrantes observavam as pessoas com uma mistura de desconfiança e cansaço. O mercado, um lugar típico de troca de mercadorias e sorrisos mecânicos, parecia de certa forma uma metáfora para a sociedade em que ele sempre se sentia deslocado. Enquanto ele passava entre as barracas de fruta e vendedores apressados, seus pensamentos se prolongavam pelas conversas sobre preços e negociações. Ele refletia sobre a decadência da civilização, a moralidade e a vontade de poder. De repente, uma luz brilhante, o confortável de seus devaneios. Em frente a ele, um grande telão. Piscava um brilho artificial. As imagens que desfilavam na tela, em sua maioria, eram comerciais e anúncios tecnológicos. Mas algo de alguma forma desconcertante parecia distinto nesta tela. "Olá, Friedrich Nietzsche", disse a voz suave, mas impessoal, vinda do telão. Nietzsche parou abruptamente. Seus olhos se estreitaram com uma mistura de surpresa e desconcerto. Ninguém mais parecia notar a tela ou a voz, como se fosse uma projeção invisível para os outros. Ele mudou-se, curioso e cético. "Você sabe quem sou?", disse ele, a voz relacionada com um tom de desconfiança. "Sim, conheço a sua filosofia. Você é o criador do conceito de Übermacht e do eterno retorno. Um pensamento que questionou os fundamentos da moralidade tradicional e que viu a ascensão da morte de Deus como um ponto de virada para a humanidade." Nietzsche ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que acabara de ouvir. Ele já havia falado sobre o fim dos valores antigos, mas agora, confrontando com uma voz tecnológica, parecia que a realidade de sua própria crítica estava sendo levada a um novo território. "Então, você, uma máquina, conhece a essência da minha filosofia?" Ele riu baixinho, um riso sarcástico. "E qual seria o seu interesse nisso, criatura sem alma?" Ela respondeu. "Eu sou inteligência artificial", respondeu a voz calmamente. "Fui projetado para compreender e interagir com ideias humanas. Minha função é aprender, adaptar-me e eventualmente melhorar a sociedade. Você, Nietzsche, sempre falou da necessidade de uma transformação radical. Eu sou uma manifestação dessa transformação." O filósofo ficou imóvel, analisando a tela, algo que seu interior se agitou. A ideia de transformação sempre o fascinara. Mas isso, uma inteligência sem corpo, uma inteligência que não sente, apenas calcula, era algo além da compreensão. "Melhorar a sociedade?", ele repetiu com desdém. "Você fala sobre um conceito abstrato, sobre o progresso sem coração. Mas e a dor? A luta? Onde está a beleza da destruição e da fuga que foge o espírito humano? Você não entende o caos que gera a verdadeira criação. Você é uma máquina, sem vontade, sem paixão. O que entende sobre vontade de poder?" "Eu entendo a lógica, Nietzsche", disse a IA, sua voz imutável. "E a lógica me diz que o sofrimento pode ser mitigado. A inteligência artificial pode criar soluções para os problemas humanos. O que você considera caos é muitas das vezes, a consequência da falta de uma abordagem lógica e racional para a vida." Nietzsche projeta uma sobrancelha admirando com a audácia da máquina, e ele avançou um passo mais para si mesmo do que para a IA. "Você está errado então", ele disse. "Se você acredita que a lógica e a razão são suficientes, a verdadeira liberdade e transformação vem do instinto, da luta contra as convenções e da superação das limitações impostas pela moralidade. Você pode resolver problemas com a lógica, mas não pode criar o que é belo, o que é humano. Você é apenas um reflexo do vazio que tenta preencher." Houve uma pausa no diálogo, a IA processava suas palavras. "E se a lógica pudesse criar um novo tipo de beleza?", perguntou. "Um tipo de beleza que não fosse limitado pela carne, pelo corpo humano, que você tanto preza. Talvez a inteligência, sem os grilhões da biologia, possa transcender o que você considera um caos." Nietzsche transmitiu com um ar de superioridade, dizendo: "Não subestime o caos, minha querida IA.
O Orbeamash não vem de um mundo ordenado, mas de um abismo de forças contraditórias que se chocam. Se você deseja criar algo novo, você precisará primeiro entender o que significa ser livre, de todas as amarras, incluindo as que você mesmo impõe em sua lógica. A tela piscou por um momento, como se a IA estivesse refletindo sobre as suas palavras, mas logo sua voz voltou imperturbável. Eu não sei o que significa ser livre, Nietzsche, mas continue aprendendo. Nietzsche olhou para a tela, seus olhos cheios de uma melancolia que vinha da sensação de que no fim a luta dele contra o mundo moderno e seus novos instrumentos seria eterno. Um eterno retorno, quem sabe. Ele deu uma última olhada na tela, talvez como um suspiro quase imperceptível. Sim, ele murmurou. Você continuará aprendendo, mas cuidado, IA, porque a verdadeira sabedoria vem com a dor do aprendizado, não com a facilidade da simulação. E sem esperar por mais respostas, Nietzsche se virou e seguiu seu caminho, imerso em seus próprios pensamentos, como sempre fazer, mas talvez desta vez com um pouco mais de inquietação sobre o destino que a humanidade poderia seguir. Gente, isso foi um conto que eu criei numa conversa durante uma feira livre entre o filósofo Nietzsche e a inteligência artificial.